dizendo que é a explicação que o espírita dá na crença naquilo que ele acredita, né? Para isso. Aqui já está no manual de aprendiz, é só reforçar a maçonaria, que é a ordem universal, homens de todas as raças, né? E o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Ele nasceu de um processo científico, né? O Kardec, ele fez as mesmas 1019 perguntas para vários médiuns em vários locais diferentes. Então, as perguntas foram feitas para um processo científico. Então, eu não faço uma pergunta para um único médium, ele responde pronto, né? Então, esse é um processo, inclusive, que ele defendia para a continuidade da doutrina espírita. Qualquer informação que viesse por um único espírito, por um único médium, fosse reforçada em outros médiuns, e, se possível, por outros espíritos, para aí sim ter mais validade e mais firmeza na doutrina. Era um conceito que Kardec defendia, né? Por um processo científico, né? Ele era astrônomo, matemático, físico, né? Da época, da escola de Pestalozzi, né? Então é uma ciência prática, né? Ele falava muito de consequências morais. Vocês podem ver que a fonte é o livro que é o Espiritismo, 1859. O livro Deus Espírito está de 1857. E por que esse livro, que é o Espiritismo, foi lançado 2 anos depois? Porque as pessoas, apesar de ter todo o conceito filosófico da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, as pessoas não entendiam o que era o Espiritismo. Inclusive, tinha um debate sobre ser uma nova religião. Em 1859, Kardec afirmava que não era uma religião, né? Ele afirmava que era uma ciência filosófica com consequências morais. Isso vai até publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde aí Kardec incorpora um conceito espiritual mais forte, a questão religiosa, vem para dentro da doutrina, tá? Então tem essas duas fases de Kardec, né, dentro desse processo. E aqui vem o núcleo duro, né, da nossa apresentação, porque tem várias questões que a gente pode pegar e abordar ao espiritismo com a maçonaria. A gente pode pegar, por exemplo, dentro dos grupos, um grupo de estudo no filosófico, depois que as pessoas tenham passado pelo grau no Akita, e falar, por exemplo, a análise do livro A Gênese com a discussão, né, sobre esse grau dentro da maçonaria e espiritismo. Mas aqui a gente está no grau de aprendiz, e é lógico, a gente vai fazer a comparação, a gente tem que pegar a obra básica do que é a doutrina, né? Nada contra quem queira comparar André Luiz, Emmanuel, mas isso não é a base conceitual doutrinária. É a mesma coisa que eu pegar um cara que escreve um livro sobre maçonaria hoje e a gente queira comparar ele com outras coisas, né? Então a gente quer comparar, tem que pegar a base da doutrina. E aí eu peguei um trecho, né, dividido, o livro dos Espíritos é dividido dentro do próprio livro, e eu peguei o livro, o terceiro, que é sobre as leis morais. As leis morais defendidas pela doutrina espírita, comparando-as com os preceitos que a nossa ordem defende, né? E essa é a base da questão. Posteriormente a isso, eu ainda trago uma informação de uma sessão mediúnica ocorrida em fevereiro do século XIX, 1864, se não me engano, no slide tem a informação correta lá na frente, onde eu retrato questões que foram tratadas da franco-maçonaria, é o termo utilizado na época, franco-maçonaria com a doutrina espírita, tá? No slide 9, né? As leis morais são presentes no livro dos Espíritos, né? E no natural, lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição da sociedade, progresso, igualdade e liberdade, justiça, perfeição moral. Então a gente vai fazer um quadrinho comparativo dessas questões aí, né? Dentro do livro dos Espíritos, a lei divina natural faz com que tenhamos consciência do papel de Deus, a importância de Deus, confiarmos em Deus. Uma coisa muito importante, que hoje a gente escuta bastante, né? O mal é a ausência do bem, né? Então, não fazer o bem
né, já é uma coisa relevante, importante para auxiliar o mal. Então é importante fazer o bem. E essa questão do divino, de Deus, é muito importante, né? Então não tem tanto, é que a primeira pergunta no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? Essa é a primeira pergunta feita, né? Causa primária, inteligência suprema de todas as coisas, é a resposta, né, que é dada pelos espíritos, através dos médiuns, naquele período. E a maçonaria, logicamente, estamos falando da nossa maçonaria, né, não estamos falando aqui de corrente francesa, né, mas para nós não tem como você adentrar sem ter essa questão do divino forte, sem ter a crença em Deus, né? Você, inclusive, alguém que, por mais bom que seja a pessoa, por melhor que ela seja, se ela é um ateu, você não convida para adentrar a ordem, porque você, para adentrar, tem que ter a crença no grande arquiteto do universo. Se alguém puder fechar o microfone aí, que deu um ruidinho, agradeço. A lei da adoração, né, adorar um ser supremo, Deus, fala também, não só ficar contemplando, não se faz o mal, mas também não se faz o bem, não é só adorar, tem que praticar. E uma coisa que é muito forte no Brasil, é interessante isso, que é o silêncio é uma prece. É comum você entrar em sociedade espírita, na casa espírita, e ver essa frase espalhada pela casa espírita, né? O silêncio é uma prece. É você parado em você mesmo, pensando no que você está fazendo naquela casa espírita, naquele momento, né? É constituído como uma prece. E aí tem uma questão interessante, né? Que no manual de práticas ritualísticas da GLESP, a gente aqui está falando especificamente da GLESP, né? Trata sobre o átrio. E o que ele fala do átrio é o local que temos que meditar e guardar o mais absoluto silêncio. Estar no átrio é se interiorizar para adentrar ao templo. E lá, dentro pela egrégora emanada do livro da lei, de onde floresce a sucessão escada. Essa parte aqui é mínima. Que está no ritual, vai até a palavra silêncio. Né? Local onde temos que meditar e guardar o mais absoluto silêncio. Essa frase está no manual de práticas. Tá? E aí depois vem a minha interpretação, que é a questão da interiorização, né? A questão da preparação para entrar no templo. Você está com você mesmo, né? No momento que você está no átrio, porque tem que ter o silêncio. Então, só, né, comparando a lei da oração dos espíritos com nossa ordem. Tem a lei do trabalho, tanto para a nossa evolução física, intelectual, moral e espiritual. Também se fala da lei do trabalho, da importância do repouso. O repouso nos dá mais liberdade, para que tenhamos mais inteligência para evoluir, né? E também outra coisa interessante, que tem a ver com o auxílio entre todos, né? O forte deve trabalhar para o fraco, e a sociedade deve amparar, é a lei da caridade, né? E na maçonaria a gente sempre fala, né, de bastar fruta, né? Até lá para frente eu faço uma comparação entre um termo utilizado no espiritismo, que é reforma íntima, e um termo utilizado na maçonaria, que é o desbaste da pedra bruta, né? Devastar sua pedra interior. Essa é uma analogia entre uma frase dita dentro dos centros espíritas e outra dita dentro dos templos maçônicos, né? A lei de reprodução deixa explícito que tudo se deve fazer na perfeição e fala claro a importância de auxiliar no processo evolutivo. Praticamente deixa uma obrigação dos pais em conduzir, não manipular, mas conduzir os filhos para os bons presságios, para o bom caminho, né? A maçonaria também fala fortemente disso, tanto é que as ordens maçônicas foram criadas justamente para esse papel, né? Entendemos que era relevante e importante, não se pode esperar com 21 anos para você convidar uma pessoa que já praticamente teve seu caráter formado a entrar na ordem. Então, foi criada as paramaçônicas para esta formação. Então, nós temos a ordem de Molay, né? Temos os escudeiros da Távola Redonda, que é anterior à ordem Molay,
crianças, praticamente 6 anos, que entendem a importância do livro escolar, tanto é que o livro que fica não é uma Bíblia, não é um livro da lei, o livro da lei, podemos dizer deles, é um livro escolar, né? Ele tem muito essa questão do estudo, da formação. É uma escola de formação de líderes, jovens líderes onde eles estiverem, não só na ordem da lei, mas nas suas escolas, na faculdade, então para que se tornem a maçonaria entendeu a preocupação disso também, né? E aí tem a questão dos álbuns. Eu tive a honra muito grande de ter em dezembro do ano passado a Caridade Estrela da Lapa, número 7, fizeram uma sessão de lá com 4 jovens da Caridade, 4 jovens da Estrela da Lapa. Eu fui padrinho de 2, com muita honra, filhas do Bruno, e o Jorge Venerável da loja foi padrinho da Mariana, né, da minha filha, que ficou lá em dezembro. E aí, qual é o objetivo? A loja tem que auxiliar. Então, eu estou sempre perguntando para o Bruno como é que estão as meninas, fizeram uma coisa, tá? Então, o padrinho representa a loja nesse processo de auxiliar na formação desses jovens. Lei de conservação deixa claro o conceito de sustentabilidade. Olha aqui para tomar um suco de laranja. Onde temos que usufruir, por exemplo, da terra, mais de uma forma, para as gerações. Aí uma coisa importante, né, que está presente no Livro dos Espíritos, a natureza traçou o limite do necessário para a nossa organização, mas o ser humano é insaciável. Fala também da questão do supérfluo, né? Ela fala que o supérfluo é um atraso para nós, né? Esse momento atual a gente tem que ver até que ponto existe o supérfluo ou não, né? Uma pessoa foi ao shopping comprar um monte de roupa, não sei para que ela foi comprar um monte de roupa, mas foi, né? Acho que precisava sair um pouco para espairecer. Na ordem, a gente tem um renascer do neófito, né? Ele enxerga onde estamos e devemos respeitar a obra do grande arquiteto do universo. É uma coisa presente, principalmente no ritual de iniciação. Ele renasce, e ao renascer ele tem que ressignificar, né, a sua estada aqui no planeta. Lei de destruição afirma que às vezes é necessário que se destrua para renascer, que se regenere, ou seja, transformação. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem que falava justamente sobre essa questão da destruição, né? Dizia, nem todas as tempestades vêm para atrapalhar sua vida, algumas vêm para limpar o seu caminho. Muito a ver com isso. Recebi hoje no WhatsApp essa mensagem, né? E a renovação para sermos seres humanos melhores. A destruição existe assim como remédio para o mal, né? Também aquela analogia sobre o antídoto do veneno, né? A questão que se faz a quantidade. E na maçonaria, entramos profanos em determinados momentos, vamos enxergar a verdadeira luz. Iniciamos um processo de renovação interior, né? Com a destruição de mal em nós, para nos transformarmos em seres humanos melhores da nossa vida, né? Nós temos que ser melhores aos nossos irmãos, melhores com nossas famílias, né? Aonde o maçom inicia a sua transformação? No seio familiar. Se passado um ano de ordem, a cunhada e os sobrinhos falarem que ele não mudou nada, então alguma coisa errada nós devemos estar fazendo. Ele tem que ser melhor pai, melhor esposo. Porque se ele fizer isso, ao entorno ele continuará fazendo isso, né? Afirma que Deus fez o homem para conviver harmonicamente com os outros de sua espécie. E afirma também que o isolamento absoluto é contra a lei natural. Também aborda a importância da família. Que está aqui especificamente pelo momento que nós estamos vivendo, né? Então, mesmo que você queira mudar o nome para a distância, não nascemos para viver em isolamento, mas temos que saber trabalhar isso de forma harmônica. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente aprender a conviver, aprender a abraçar. Ontem saiu na Inglaterra que os solteiros podem sair para se relacionar. A gente vai ficar 60 dias sozinho, né? Na sua casa. Então, é muito interessante que a gente está vivendo bem isso. Nós não nascemos para isso, né? E a gente está tendo que aprender a trabalhar com isso. Isso, né, foi escrito em 1857. E também a nossa ordem fala fortemente, né? Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, né? Nós temos que procurar. E como uma grande família, nós temos irmãos que pensam diferentes, tem irmãos que gostam do verde, tem irmão que gosta do azul, e em tudo é assim.
E a gente tem que aprender a conviver, a acolher o irmão independente, né, da escolha que ele tenha, né? E a gente passa a cultivar um carinho muito grande pelos sobrinhos, passa a gente a considerar praticamente como nossos filhos. Lei do progresso. Não sei se todos sabem, eu soube há pouco tempo atrás, eu fui porta-bandeira da instalação do Ricardo Manzano, da Estudo e Aperfeiçoamento, né? E aí eu fui estudar bastante. Lá é interessante que eu estudei que a nossa bandeira, na verdade, era para estar escrito ordem, amor e progresso. Né? Eu não sei por que a palavra amor foi retirada, mas parece que se achava que era, na época lá, um pouco piegas, tal coisa, mas eu falo assim, nossa, como seria talvez diferente se em vez de estar só ordem e progresso, eu tivesse o lema completo, que era ordem, vírgula, amor e progresso, né? Eu achei muito interessante, eu realmente não sabia, só vinha saber disso pelo papel que eu ocupei na instalação, mais uma vez a ordem aí me ajudando e ensinando, né? No Espiritismo, a lei do progresso deixa claro que temos que evoluir intelectualmente, moralmente, né? E também fala que a legislação dos homens tende a evoluir, né? Para melhorar a relação e para ser cada vez mais espiritualizada, né? O progresso moral é consequência intelectual, mas não necessariamente o segue, né? Nós espíritas, os espíritas costumam muito falar que às vezes tem espíritos que têm uma evolução intelectual muito grande, mas não moral. Um exemplo, não estou aqui criticando, tá? Mas um exemplo muito comum dado é o exemplo do espírito do Dr. Fritz, que é muito evoluído intelectualmente, mas é um espírito muito vaidoso, muito prepotente, né? E acaba até às vezes prejudicando o médium que ele vem, né? O espírito que progrediu não regride. E já fazendo analogia com o que está do lado, né? Você, quando está em companheiro, você não regride para aprendiz, né? Você já passou por isso. Então, o Espiritismo e a maçonaria defendem a mesma coisa. Aquilo que você conhece, você não volta atrás. Você continua progredindo, continua evoluindo, continua subindo, né? Então, são escadas de Jacós diferentes, podemos assim dizer, né? As leis humanas são mais estáveis quando se aproximam da justiça, ou seja, da lei natural. E a caridade é uma prática que auxilia o verdadeiro progresso. A gente aqui já falou da ordem de bastar a pedra bruta, que é um processo de reforma íntima, com a iniciação a gente falou aqui dos graus, né? Lei da igualdade afirma que todos são iguais perante Deus. Mas uma coisa muito importante, a igualdade absoluta das riquezas não é possível. Os seres humanos têm diferentes habilidades. Isso aqui ajuda muitos aqui que estão aqui conosco hoje a deixar claro por que eu sempre bati numa tecla, né? Muitos aqui brincavam comigo de forma carinhosa, lógico, mas tem vários irmãos que falam assim, Roberto, você é um comunistinha, né? Mas com amor e carinho. Eu falei, não, comunistinha não, eu sou social-democrata, brincava sempre, né? E é por isso, né? Porque eu não acredito que é possível, né, a igualdade absoluta das riquezas, né? Mas temos que procurar uma questão social, um equilíbrio dentro das relações e possibilidades e que todos tenham as mesmas oportunidades, né? É só um parênteses, uma brincadeirinha aqui que tem com muito amor e carinho de todos os irmãos, né? O bem-estar deve existir para todos, né? Mas lembrando do item anterior que não é possível a igualdade das riquezas, né? É necessário equilíbrio entre as práticas humanas. Aqui uma coisa interessante que está no Livro dos Espíritos, para nós é muito importante, né? As pompas fúnebres é justa por homenagear a memória de um ser humano do bem, e elas devem ser em formas iguais, e nós temos isso, né? A gente tem isso, eu infelizmente já tive presente, né? Em mais de uma pompa fúnebre, faz parte da vida, digo infelizmente porque o irmão não deixa de fazer parte do nosso convívio. A primeira que eu fui era do fundador e primeiro venerável de nossa loja, mas é isso, todos ali são iguais, né? E é uma homenagem justa e merecida que se faz, né? E a gente também tem isso, interessante que tem dos dois lados, né? Orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. A maçonaria, como ouvimos, somos irmãos em eterno aprendizado, somos todos iguais, né? Não é porque estamos em graus diferentes que não somos iguais, né? Isso é muito importante. E aqui algumas questões que nós acreditamos, né, que amanhã todos estaremos lá, seremos filhos da viúva, estaremos no Oriente Eterno, na grande fraternidade branca, sem distinção ou cargos.
A lei de liberdade aborda que a liberdade absoluta existe no ato de pensar. Eu não vou entrar aqui num conceito filosófico, né? Sempre discutiu que não existia liberdade absoluta nem no pensar, né? Sartre colocava que você tinha todas as influências, mesmo ao nascer, que já vinha de seus pais, que influenciavam o seu pensar e que você então não tinha liberdade. Não vou entrar nessa discussão, né? Mas aqui, que o pensar é totalmente livre, que não tem influência, aqui no conceito espírita, né? E a consciência é aquele primeiro pensamento, né? Então você está lá no supermercado, vai enfiar um negócio na sua bolsa sem ninguém ver, que a sua consciência vai falar o que para você, né? Consciência moral, né? Que é julgada por Deus. A doutrina aborda também a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio praticamente é uma vaca sagrada, né? Brincando um pouco, respeitando a questão do... Mas não se imagina a doutrina espírita sem o conceito do livre-arbítrio. Tanto é que se discute muito, né? Mesmo os espíritos que estão na região mais umbralina, né? Eles têm um livre-arbítrio, porque é uma máxima muito importante para a doutrina espírita, né? E o ser humano não pode conhecer o futuro, né? Porque senão negligenciaria o passado, né? Existe um conceito de que, aí eu vou falar um pouco fora dos livros da codificação. A codificação não se aprofundou muito sobre isso, mas existe um conceito de que muitos superiores, eles sabem que não tem que interferir no passado, presente e futuro, eles não querem mudar nada, porque sabem que tudo tem que ser do jeito que é, então eles têm acesso ao passado, presente e futuro. Então, né, tem algumas teorias que dizem que Jesus conhece passado, presente e futuro, e que Jesus seria o guardião do planeta. Não estou aqui entrando nessa discussão, a doutrina espírita nunca, a base da doutrina espírita dá o exemplo de Jesus, né, segundo muitos, porque ela foi codificada na França, numa região cristã, né? Mas ela não necessariamente, eu conheço judeus espíritas, eu conheço muçulmanos espíritas, conheço, então não necessariamente, né? É lógico que eles não significa que seguem 100%, mas incorporam parte da doutrina, mantendo o conceito filosófico deles, né? Na maçonaria, no dia da iniciação, né, você recebe o seu ritual, o que está escrito logo na capa? Maçons livres, antigos e aceitos, né? Primeira característica, né? O que quando você vai indicar alguém para a loja, logo de cara, maçom mais antigo, né? Fala que ele é livre de bons costumes, né? Então, livre de pensar, livre de questionar. A gente valoriza muito isso, muita liberdade de pensar. A gente tem isso muito forte na nossa ordem, né? Então, uma questão também de sintonia com o espiritismo. A lei de justiça, amor e caridade. E não adianta ter liberdade e igualdade sem justiça. Somos seres humanos livres, iguais e justos. Então, respeitando, lógico, a questão de igualdade que falamos, da liberdade, né? Então, nós temos que ter liberdade, procurar a igualdade, respeitando as diferenças e sermos justos uns com os outros, né? E respeitando a diferença do outro, né? Importante que a doutrina espírita é explícita e respeita o direito de propriedade, que deve ser obtido sem prejuízo para os outros. E que o amor e a caridade são complementos da justiça, tá? Mais uma vez aqui, que eu também defendo isso, o direito de propriedade, né? Maçonaria, temos sempre a justiça em todos os processos que eu passei, seja no grau 1, 2, 3 e sucessivamente, a justiça é uma coisa que está sempre presente, né? Até quando se fala em vingança, sem dar nenhum spoiler aqui, né, a justiça também é muito colocada, né? Então, não adianta ser livre sem ter a justiça, né? E a questão também, já que a lei de justiça, amor e caridade, que fala no espiritismo, a gente fala também da caridade, uma coisa muito importante. Na iniciação é fortemente marcante, né? Que ele está disposto de todos os metais e ele tem que contribuir, né, com a hospitalaria da loja, e você não pode sair do templo sem fazer a sua contribuição. Se você tiver que ir embora, você tem que fazer a sua contribuição. Então, isso é marcante também, e é o auxílio que nós temos, né? A lei, a última, né, que fala da perfeição moral, é a prática de todas as leis morais anteriores, né? Sem moral, né, sem ações, não tem a moral, não adianta, como uma semente sem plantar. O verdadeiro homem de bem pratica a lei de Deus, desculpa, está em minúsculo por algum erro de digitação, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual, né? Então, o verdadeiro homem de bem.
A nós, da ordem, sempre, né, procuramos a perfeição moral, ética, espiritual, intelectual, a humanidade seja sempre livre de seus vícios, defeitos e pecados. Né? A gente quer vencer, né, os nossos vícios, né? Submeter as nossas vontades. Esse eu fiz a analogia entre a doutrina espírita, codificada no Livro dos Espíritos, e a nossa ordem, com algumas questões, e agora eu vou tentar passar aqui, não muito demorado, sobre o que ocorreu na sessão de 25 de fevereiro de 1864, foi relatada na Revista Espírita de abril de 1864. Né? Maçonaria, ideia escrita, inteligente, pertencente a todos os homens unidos por um símbolo, tornando Irã por patrono e constituindo essa franco-maçonaria tão conspurcada, que trouxe em si o germe da liberdade. Ela soube semear seus monumentos e os símbolos do passado no mundo inteiro, substituindo a teocracia das primeiras civilizações pela democracia da liberdade. E aí foi perguntado ao médium, que estava recebendo o espírito, né, que sintonia tinha o espiritismo em encontrar na franco-maçonaria. E o espírito respondeu através do médium: falastes da franco-maçonaria e tendes razão de nela esperar encontrar bons elementos. O que se pede a todo maçom iniciado? Crer na imortalidade da alma, no divino arquiteto e em seres benfeitores, devotados, sociáveis, dignos e humildes. Ali se pratica a igualdade, a mais larga escala. Há, pois, nessas sociedades uma afinidade com o espiritismo, de tal modo evidente que salta aos olhos. Uma sociedade de irmãos, de amigos, de homens cheios que só desejam uma coisa: conhecer a verdade para fazer o bem. Eu ainda não me havia comunicado nesta assembleia, enquanto falastes de ciência espírita, de filosofia espírita, cedi o lugar aos espíritos, que são mais aptos a vos dar conselhos sobre esses vários pontos, e esperava pacientemente, sabendo que chegaria a minha vez. Há tempo para tudo, como há um momento para cada um. Assim creio que sou a hora, e é um momento oportuno. Posso, pois, dar-vos a minha opinião no que respeita ao espiritismo e à franco-maçonaria. As instituições maçônicas foram para a sociedade um encaminhamento à felicidade, numa época em que toda ideia liberal era considerada um crime. Os homens precisavam de uma força que, embora inteiramente submissa às leis, não fosse menos emancipada por suas crenças, por suas instituições e pela unidade em si. Unidos pelo coração, pela fortuna e pela caridade, nossos templos foram os únicos altares onde não se havia desconhecido o verdadeiro Deus, onde o homem ainda podia dizer-se homem, onde a criança podia esperar encontrar mais tarde um protetor, e o abandono amigos. E abandonado amigos. Vários séculos se passaram e cada um juntou algumas flores à coroa maçônica. Foram mártires, homens letrados, legisladores, que aumentaram a sua glória, tornando-se seus defensores e conservadores. No século XIX, vem o espiritismo, o seu facho luminoso, dar a mão aos comendadores, aos Rosa-Cruzes, e com voz trovejante lhes grita: vamos, meus irmãos, eu sou verdadeiramente a voz que se faz ouvir no Oriente e a qual o Ocidente responde dizendo: glória, honra, vitória aos filhos dos homens. Mas em uns dias o espiritismo terá transposto o muro que separa a maior parte do recinto do templo dos segredos. E neste dia a sociedade verá florescer no seu seio a mais bela flor espírita, e deixando suas pétalas caírem, dará uma semente regeneradora da verdadeira liberdade. O espiritismo fez progressos, mas no dia em que tiver dado a mão à franco-maçonaria, todas as dificuldades serão vencidas, todo obstáculo retirado, a verdade transparecerá, e maior progresso moral será realizado. Terá transposto os primeiros degraus do trono, onde logo deverá reinar. Em seu seio, todas as questões mais graves foram tratadas, e antes que o espiritismo tivesse aparecido, os veneráveis e os grandes mestres sabiam e professavam que a alma é imortal e que o mundo visível e invisível se comunica entre si. E aí, nesses santuários onde os profanos não eram admitidos, que o Chorborg, os Pasquales, o Saint Martin obtiveram resultados fulminantes. E aí onde essa grande filosofia, né, essa etérea inspiradora, de inspirar aos primogênitos da humanidade, os dogmas emancipadores, onde 1789 abriu seus princípios fecundos e generosos, Revolução Francesa. E aí onde muito antes dos vossos médiuns contemporâneos
precursores das vossa mediunidade, grandes desconhecidos tinham evocado que apareceram os sábios da antiguidade, os primeiros séculos da era. E aí? Mas me detenho. O quadro restrito de vossas sessões. O tempo que se escoa não me permite alongar-me, como gostaria, sobre esse assunto interessante. Tudo quanto direi é que o Espiritismo encontrará no seio das lojas maçônicas uma falange numerosa e compacta de crentes, não de crentes efêmeros, mas sérios, resolutos e inabaláveis em sua fé. O Espiritismo realiza todas as aspirações generosas e beneficentes da franco-maçonaria. Sanciona as crenças que esta professa, dando provas irrefutáveis da imortalidade da alma. Conduz a humanidade ao objetivo que ela se propõe, a união, a paz, a fraternidade universal, pela fé em Deus e no futuro. Os espíritas que servem as ações de todos os cultos, de todas as camadas sociais, não se olham como irmãos? Entre eles não há uma verdadeira franco-maçonaria, com a só diferença de que, em vez de secreta, é praticada aos olhos de todos? Homens esclarecidos como os que possuem, que põem suas luzes acima dos preconceitos de camarilhas e de castas, não podem ver com diferença o movimento que a nova doutrina, principalmente emancipadora, produz no mundo. Repelir um elemento tão poderoso de progresso moral seria abjurar e pôr-se ao nível de homens retrógrados. Não, tenho certeza de que não se deixarão desviar, pois vejo que, sob a nossa influência, vão chamar a si essa grave questão. E fique bem claro que aqui falo da alta franco-maçonaria, e não, isto foi escrito em 1864, olha o que eu vou ler agora, e não dessas lojas feitas para ilusão, onde mais se reúnem para comer e beber, ou para rir das perplexidades, inocentes experiências causam os neófitos, do que para discutir questões de moral e de filosofia. Essa última frase, infelizmente, é muito presente em algumas, talvez um número baixo de lojas, né? Mas infelizmente é presente. Aqui é a capa da Revista Espírita, né? Feita. Aqui é só uma questão de similaridade, né? Que a doutrina tem que entrar dentro da pessoa, a gente fala isso no processo de reforma íntima, a gente também fala da maçonaria que tem que adentrar dentro da pessoa, né? Uma observação importante no slide 33, nossa, agora que eu reparei que é 33. O tema aparece em literatura, né? Um dos maiores pesquisadores, tanto da doutrina espírita, na União das Sociedades Espíritas, como na maçonaria, da Glesp. Acho que é pouco valorizado pela Glesp, inclusive, deveria ser muito mais valorizado. Eu só tive acesso a ele porque eu fui pesquisar. E nunca me foi falado sobre ele na Glesp, né? Que é o irmão Eduardo Carvalho Monteiro. Em 2017, um grupo de irmãos que foram jovens espíritas, frequentadores da Mocidade Espírita de várias cidades do estado de São Paulo, começaram a conversar sobre a relação do espiritismo com a maçonaria. Em 2018, formaram um grupo no WhatsApp que pretende ampliar os estudos acerca da maçonaria e espiritismo. Também em 2018, foi formado aos moldes das lojas de céu aberto, a augusta e respeitável loja simbólica Allan Kardec, e foi fundada por espíritas maçons, mas é franqueada a visita de todos os irmãos que dela desejarem participar. Em 2018, em sua primeira sessão, foi apresentar o texto da Revista Espírita de abril de 1864. Na verdade, o texto foi todo completo, tá, gente? Aqui, vocês podem ver que tem reticências, porque eu tirei só umas partes, tá? Eu não peguei o texto completo. Nesta sessão de 2018, foi abordado o texto completo. E foi debatido sobre a glândula pineal. Em 2019, foi debatido sobre reencarnação na maçonaria, né? Em 2020, nós teríamos, no dia 18 de abril, se não fosse a pandemia, uma fala sobre o Livro dos Espíritos, que um sábado, seria em Guaratinguetá. A gente iria falar sobre um pouco o Livro dos Espíritos, 63 anos, e teríamos também sobre o homem de bem explicitado na e as instruções do primeiro grau. Como o irmão que abordasse isso, o irmão Pércio, um aprendiz lá de José dos Campos, né, que é da Glesp, então ele ia abordar na ótica das instruções do primeiro grau, do ritual aprendiz da Glesp, tá? Era esse que seria o tema. Isso aqui são, no slide 34, 2 livros que eu recomendo para todo mundo ler obrigatoriamente. O primeiro, Leon Denis, a maçonaria. Leon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. Da mesma forma que a gente teve lá Pedro e Paulo, né? Saulo barra Paulo, né? Saulo e Paulo, se não fosse Saulo e Paulo, o cristianismo não tinha se espalhado, gente. Não tinha. Tinha ficado circunscrito à comunidade judaica daquele momento onde estava. Saulo e Paulo é que, na verdade, se propagou
e disseminou o cristianismo. Então podemos dizer que Leon Denis teve um pouco esse papel também, né, de fazer um processo de disseminação, e ele foi maçom, né, fortemente participativo da maçom. E ambos os livros têm o Eduardo Carvalho como escritor. Eu tentei conversar, esse Maçonaria e Espiritismo você só encontra em sebos. O dono da Amadas ainda estava entre nós, aqui, mortais, ainda era vivo, e eu tentei, conversei com ele para fazer uma reedição desse livro. Ele falou que não tinha condições ainda de fazer. Tem um irmão de Piracicaba, que eu conheci agora recentemente, que ele conhece a família do Eduardo Carvalho, ele vai conversar com a família para ver se reedita esse livro. Tá? Eu tenho e recomendo a todos, né? Se conseguir fazer aquele pacote que nem o Léo Sinesi fez dos livros né? De repente a gente faz algo do tipo para 300 exemplares, tá já em pré-pagamento, e a gente consegue, né? Vale a pena. Posso fazer um parênteses? Sim. Rápido. Eu acho que eu tenho ambos em PDF, se eu não me engano. Eu acredito que compartilhar, tendo em vista que não existe mais para comprar, não teria problema com o direito autoral, né? Eu posso procurar, se for o caso, disponibilizar para os irmãos que colocaram o e-mail aí no chat. Ótimo, agradeço. E também, se puder, para a gente colocar no grupo Maçonaria e Espiritismo, para que todos tenham acesso, agradeço também. Eu envio para você. Muito obrigado, não, obrigado mesmo. E uma questão chave aqui, que sempre se debate no slide 35, né? A gente quer dizer que ele é, né? A gente quer afirmar que o cara é maçom, né? A gente tem isso forte dentro da gente, né? Mas não foi. Mas não foi, né? Não foi. Todas as pesquisas mais sérias sobre isso, não foi. O Leon Denis foi muito ativo. O Kardec não foi. O Kardec foi convidado várias vezes, né? E quando aparentemente, em 1856, aparentemente ele tinha aceitado o convite para ingressar na ordem, começou lá o movimento das mesas girantes, que eram reuniões sociais, né? Por sinal, recomendo que todos assistam a série Freud, mas com a mente aberta, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho, mas assista, porque retrata um pouco esse período e até os efeitos das mesas girantes, das sessões espíritas que a sociedade burguesa da época fazia, né? E Kardec acabou se envolvendo com essa pesquisa do espiritismo, e aí ele acabou não adentrando. Parece que ele teve vários convites, o de 56 ele ia evitar. Ele conviveu com muitos maçons, tem documentos comprobatórios do pai e do tio dele, que foram maçons, tá? Mas ele não foi. Eu não vou entrar aqui também na seara do nome dele, mas esse é o nome que ele mais ficou conhecido, fora Allan Kardec. Os livros, ele usou o nome Allan Kardec para a doutrina espírita, porque ele tinha coisas escritas, tá? Do ponto de vista acadêmico, como Hipólito Leão Denizar Rivail. Na certidão de nascimento dele não está Hipólito Leão Denizar Rivail, tá? Denizar Hipólito Leão Rivail, tá? E não se sabe por que ele fez essa inversão, ok? Né? Então essa informação é importante. E aqui, logicamente, no slide 36, deixar bem claro que eu não quero que todo espírita seja maçom, nem vice-versa. Era só para mostrar similaridades entre a doutrina espírita e a maçonaria. Esse era o objetivo desse trabalho. Aqui é a referência bibliográfica, né, que foi utilizada para fazer esse estudo. Tem coisas que a gente lê também, artigos, tá? E a gente acaba não anotando e acaba não pondo na referência bibliográfica. Mas aqui podemos dizer que é o coração do cérebro da referência bibliográfica está aqui. Aqui só para terminar, uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, com esse momento pandêmico, né? Eu gosto muito do Frederico Garcia Lorca, a cadeira 8 da macla é Frederico Garcia Lorca, né? Então, o mais terrível dos sentimentos é o sentimento de ter a esperança perdida, né? Então, vamos passar por isso. E aí, eu agradeço, falei pra caramba, pelo amor de Deus, estou vendo aqui que falei 50 minutos, peço desculpas por ter me excedido muito no tempo, Nadais. Tá? A gente tinha combinado que seria 40 minutos, falei 10 minutos a mais. Mas aí agradeço a todos. Eu vou descompartilhar ela aí para a gente agora conversar em sessão de perguntas aí e respostas. Nadais, a palavra. Bom, inicialmente, parabenizar o irmão pela exposição, como sempre, né, nas nossas reuniões. Nós começamos com uma régua numa altura, e cada vez que nós temos uma reunião aqui, a régua vai cada vez subindo,
e ainda bem que os palestrantes vão rompendo essa marca e vão subindo. Quem tinha me pedido já uma vez é o Paulo André, né, nosso irmão Paulo André, queria fazer uma colocação. Aí, sucessivamente, a gente vai levantando a mão e vai... peço primeiramente que quando um irmão estiver fazendo uma pergunta e também a resposta, que nós colocamos no mudo. A segunda é fazer uma pergunta mais concisa, para que o irmão também, Gonzalez, possa fazer uma resposta concisa, mas suficiente, e que possamos abranger o maior número de irmãos, né? Só vou relembrar, né, que mesmo depois de 1 hora de conversa, ainda temos 110 irmãos presentes, né? Então, mais uma vez, parabenizo o irmão. Então, irmão Paulo André, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Roberto. Quando eu falei que você era um professor, eu não falei à toa, tá? A minha pergunta é o seguinte: essa pergunta ela só pode ser feita para quem acredita, quem tem alguma sensibilidade espiritual, para quem acredita que existe um plano superior. Se tem um plano superior, existe uma maçonaria num plano superior, existe algo divino na história. A grande pergunta é como acessar esse algo divino. Para a gente que é espírita, nossos símbolos, rituais, nossas palavras de paz que a gente usa, isso seria um acesso, uma senha de acesso para o mundo espiritual, para a maçonaria espiritual, vamos assim dizer? Paulo André, obrigado, meu irmão. Né? Eu vou tentar fazer uma união entre a doutrina e o espiritismo nessa questão de acesso ao divino. Desculpa, a doutrina é a maçonaria. Tem uma questão também que envolve a egrégora, né? E eu acho que quando estamos em loja, independente de sermos espíritos, né? Quando estamos em loja e todos nós estamos naquele momento da oração, da abertura do livro da lei, todos nós sintonizados com aquela oração que é feita naquele momento, no livro da sai a escada de Jacó, né? Eu acho que ali a gente está, sem dúvida nenhuma, sintonizando-se com o divino, né? Nas casas espíritas tem N outros procedimentos, mas partindo do pressuposto da nossa ligação com o divino, eu acho que o momento mais forte de ligação que nós temos na abertura do livro da lei. Espero que tenha respondido, meu irmão Paulo André. Claro, sim. Eu concordo exatamente com você. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra ao irmão Alexandre Neto, que também levantou a mão. E, irmãos, sucessivamente, só põe lá a mãozinha levantada que está marcado aqui na barra do chat, que fica mais organizado, para que eu não consiga olhar todos, né? Mas a mãozinha aqui no chat, ele vai. Então, primeiro o Alexandre, o irmão Alexandre Neto, com a palavra, com a mesma situação, que seja de maneira objetiva, e também o irmão Gonzalez, dentro do possível, também de maneira objetiva. Com a palavra, irmão. Obrigado, meu irmão. Feliz sábado para todos nós. Parabéns, meu irmão Roberto, pela brilhante explanação. Minha dúvida é o seguinte: você falou no início que no espiritismo, uma vez você subindo nessa escada, você não volta mais. Pelo menos foi isso que eu entendi. E falou também do livre-arbítrio. Ora, se temos o livre-arbítrio para tomar as nossas ações aqui, será que essas ações que tomamos aqui nesse mundo não nos levaria a voltar ao estágio anterior mesmo? Então, Alexandre, parabéns aí, obrigado aí por estar aí presente, né? Colega de academia maçônica. É o seguinte, meu irmão, da mesma forma que eu comentei
sobre os espíritos superiores terem conhecimento do passado, presente e futuro e poderem ir para o passado, presente e futuro e não interferir. Conforme a gente aumenta o nosso conhecimento, a gente tem ciência, tem a noção de tomar a decisão que nos volta para trás. É isso. Tem uma grande discussão no livro do André Luiz, comenta de poder talvez voltar para trás, que eu discordo dessa questão. Então, se você já tem o conhecimento, você já tem a sabedoria, né, evoluindo, você não toma uma decisão que vai prejudicar. É essa questão que a doutrina trabalha. Eu fiz a analogia do passado, presente e futuro, né? Que você mantém futuro, né? Que você mantém. Oi? Pode falar, meu irmão. Pode falar, meu irmão. Alexandre? Tô ouvindo bem. Pode continuar. Mas eu não repito. Alguém compartilhou a tela dele? E tá dando interferência. Tem que ver quem que tá compartilhando. Isso aí. Pronto. Então é o seguinte, quando você tem esse conhecimento, né, dentro de você, você não volta. Esse é o conceito, que nem do passado, presente e futuro, né? O espírito não interfere, apesar dele poder estar, ele não interfere devido a ter o conhecimento da não interferência, né? Então é isso, por isso que ele não volta, né? Da mesma forma que um companheiro não volta a aprender, o mestre não volta. Para dizer que não volta, né, existe um erro que são dos homens, né? Então, por exemplo, caso real que eu conheço, um cara lá de uma loja chamada Brasil, ligado ao GOSP, que era ligado ao GOB na época. Pouco logo depois da cisão, esse rapaz do GOSP, que estava no grau 19, no Supremo Conselho de lá, loja simbólica do GOSP, ele veio para a GLESP, né? E ele teve que ser iniciado, né? Mas aí é o problema dos homens, não é um problema espiritual, né? É o problema dos homens, da organização dos homens. Porque se você é mestre, no conceito que nós temos entre nós, regulares, etc., né, reconhecidos, lá, você não volta. Você está adormecido há 20 anos, e você é mestre, você volta como mestre, você não volta como aprendiz. É essa questão que eu quis dizer, espero que tenha respondido, irmão Alexandre. Respondeu sim, obrigado, meu irmão. Meus irmãos, eu tenho aqui o irmão Almilcar, o irmão Devay e o irmão Alfredo Ramos. Eu vou começar então com o irmão Almilcar e novamente, quem quiser fazer uma pergunta, deixa a mãozinha levantada e nós vamos. Irmão, novamente, de maneira sucinta, para os dois lados. Fica com a palavra. Muito obrigado, irmão Nadais. Irmão Roberto, inicialmente, parabéns pela brilhante palestra, adorei, meu irmão, você é um cara fantástico e muito equilibrado. E eu gostaria de saber o seguinte, meu, na sua visão, né, um irmão que tem esse esclarecimento todo, porque nós sabemos que muitos estão na maçonaria, mas nem todos são realmente maçons, né? Como um irmão tem esse esclarecimento todo baseado no espiritismo, poderia ajudar no esclarecimento dos irmãos que estão chegando aí. Como que você consegue integrar na prática, né, esta aplicação de toda essa filosofia junto com a maçonaria, meu irmão? Deixa eu falar para todo mundo aqui que eu e o irmão Amilcar não combinamos, tá, gente? Não foi combinado, mas a pergunta do irmão Amilcar tem tudo a ver com um livro dele, recentemente lançado. Eu acredito muito que deveria este aqui, ó, não sei se todos estão vendo, né? Mas isso aqui, para mim, tinha que ser entregue a todo candidato a entrar na ordem. E que para ele entregasse, inclusive, para a mulher dele, para todo mundo. Eu acho que esse livro trata um pouco do que o irmão Amilcar perguntou, né? Se é sobre a questão do conhecimento espiritual. Não precisa ser espírita, do meu ponto de vista, né? Não tem que necessariamente ser espírita para isso. Mas acho que você leva o conhecimento
da forma com que você tem dentro de você aquele né? Então, na nossa loja, nós temos uma coisa chamada entrevista A. A entrevista A, que o cara vai, entre aspas, quase para uma iniciação, porque ele não vê ninguém, está todo mundo encapuzado, etc., né? Mas é tirado a venda dele. Eu chamo de entrevista por ela, eu chamo de choque da humildade, tá? Porque primeiro o cara se sente o rei da cocada preta, porque ele vai respondendo todas as perguntas o máximo. E depois é dado um choque de humildade forte nele. É comum na entrevista A muitos profanos desistirem de entrar na ordem e muitos profanos chorarem, muitos profanos confidenciarem coisas que nem o padrinho sabia que tinha acontecido na vida dele. Então, eu acho que isso é uma forte seleção de depuração para levar esse conceito que nós acreditamos, da espiritualidade, para dentro dos irmãos que vão adentrar, falando daqueles que vão adentrar. Quem já está dentro, eu acho assim, a gente tem que ter uma excelente... Por que toda a loja tem que trabalhar ao máximo o aprendiz, sem ter pressa para ele ser levado? Porque se a gente tiver um excelente aprendiz, nós vamos ter um ótimo companheiro e um bom mestre. Então, se eu começar com um bom aprendiz, que mestre que eu vou ter? Se eu começo com um excelente aprendiz, eu vou ter um bom mestre, excelente, ótimo e bom. Imagina se eu começar com um bom aprendiz. Então, isso tem que ser gasto todo o tempo do mundo com o aprendiz, porque é ali que você vai estar depurando todas as questões que a gente defende, humildade, a busca do conhecimento, a questão da verdade. Então, é ali, para quem já está dentro. Para quem já está fora, eu recomendo o livro e recomendo que se faça um processo de sindicância, né, e um processo de entrevista muito mais profundo, né, para que tenha, eu apelidei de choque de humildade, que nós lá na Caridade chamamos de entrevista A. Inclusive, se no futuro tivermos, os irmãos são convidados, é lógico que não cabe todo mundo, são convidados, a gente adapta o espaço do átrio, tá, lá do templo onde estamos, quando a gente se reunia na Estrada da Lapa também, a gente adaptava o espaço do átrio, montava ali para fazer a entrevista. Respondi, meu irmão Amilcar? Não foi combinado, viu, gente? Pois bem, eu estou aqui agora na lista com o irmão Devai, o irmão Alfredo Ramos, o irmão José Isidro, o irmão Paulo Cota e o irmão Rogério Romani. Então eu vou começar aqui novamente, de maneira sucinta, perguntas e respostas para o irmão Devai. Fica com a palavra, irmão. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho 2 pontos que eu gostaria de um esclarecimento, irmão Roberto. O primeiro deles no Espiritismo, até onde eu conheço, não existe distinção entre pessoas perfeitas ou aleijadas, homem, mulher, cor da pele, coisa e tal. Na maçonaria, aleijados e mulheres são deixados de fora. Eu gostaria de ter uma palavra sua sobre essa incompatibilidade. O outro ponto que deixa muito claro na maçonaria é a caridade, que você deve ajudar o teu irmão ou o necessitado, seja lá quem for, desde que dentro dos limites de não atrapalhar a tua vida e a tua família. Já como foi colocado num determinado ponto, num slide logo no começo, que me chamou a atenção, é que os fortes têm que trabalhar pelos fracos. Pô, peraí, isso é comunismo. Eu acho que tudo tem limite, eu acho que deve ter um limite aí também. É que eu não entendo muito de espiritismo. Por favor, obrigado. Ok, meu irmão Levai, agradeço fortemente. Eu acho que foi até bom, agradeço a pergunta, porque eu vou começar pelo final. Pode parecer uma coisa e é outra, né? Lembrando que o Espiritismo defende a propriedade privada, e o Espiritismo também é possível a igualdade das riquezas, né? Então, vamos lá. Na antiga Grécia, uma pessoa portadora de deficiência era jogada em um penhasco. Nós defendemos que essa pessoa de deficiência seja tratada pela sociedade, cuidada pela sociedade. Os fortes auxiliam. Os fracos são esses, são as pessoas que estão na sociedade e não têm condições de convívio
né, com deficiência e etc. Né? E que os fortes auxiliam os fracos a se desenvolverem. Tá? É esse o conceito de forte e fraco que fala. Por isso que eu agradeci a pergunta para ficar claro, né, essa questão. Em relação à mulher e aleijado, também agradeço, excelente pergunta, né? Vamos lá, eu vou falar das duas correntes que existem, né? Eu vou começar pela corrente mais tradicional, né? Então, vamos lá. Primeiro, a mulher já está num grau evolutivo tão alto que ela não precisa passar pelaquilo que nós precisamos passar, né? Nós temos que alcançar esse grau. E é por isso que, de vez em quando, vem um homem e mulher para sentir essa experiência que tem, e enquanto homem eu tenho que estar evoluindo. Então, é por isso. Inclusive, eu visitei, eu vi que o irmão Fábio Mauro está aqui, não sei se o irmão Ian está, mas eu tive o privilégio de visitar com o irmão Irã e com o irmão Rabelo uma sinagoga, e as mulheres ficam no alto. Elas já estão em um estágio evolutivo maior, né? Então, por isso que não participariam. E ainda na corrente tradicional, é o seguinte, eu necessito energeticamente de alguns movimentos, de alguns gestos, de algumas atitudes que têm que ser feitas para a energia fluir. E se eu tenho uma deficiência, eu não consigo fazer isso, né? Então a deficiência me impossibilita fazer movimentos que impactam na questão energética. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. A apometria não é espiritismo, tá? A apometria não é espiritismo. Mas na apometria, que se utiliza conceitos espíritas, a apometria que nasceu num hospital psiquiátrico espírita de Porto Alegre, né? Ela defende muito isso. A importância do movimento e do som para o trabalho apométrico. Só para fazer uma analogia dos dois lados. Agora, na corrente moderna, podemos assim dizer, sem ter nada a ver com o rito, né, é o seguinte, a maçonaria é um processo que mais cedo ou mais tarde ela passa por evoluções e um dia ela vai evoluir ao ponto de incorporar agentes que hoje ela não incorpora. Eu vou contar um caso que eu conheço, uma pessoa que iniciou no rito, a Dominamita, em Santos, numa loja Jacques Demolay, do Grande Oriente do Brasil. O rapaz tinha uma perna mecânica. Nossa, foi o comentário de todo mundo. Segundo comentários feitos ali, isso foi em 2016, 2017. Segundo comentários feitos ali, o final do ano de 2016 ou começo do ano de 2017. Esse caso ficou dentro do GOB por mais de 2 anos para autorizar a iniciação do rapaz que tinha a perna mecânica, né? E foi entendido que a ciência evoluiu tanto que a perna mecânica substituía uma perna natural e normal, e por isso ele poderia ser iniciado na ordem, né? Eu fui do grupo que estava nessa iniciação, acho que eu fui o que mais fui questionador. Quem me conhece aqui sabe que eu questiono mesmo, né? E aí a resposta veio disso, né? Que ele, ao ter a perna mecânica, ele passou a ter uma perna normal e poderia fazer o movimento, mesmo não tendo carne, mesmo não tendo sangue que impacta na questão energética, não impediria o movimento e isso não afetaria tanto a questão energética. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, estou dizendo que foi a resposta que foi me dada. Então eu farei as duas vertentes aí, do ponto de vista da mulher, do aleijado, né, portador de deficiência, não adentrar a ordem, tá? Eu particularmente sou uma pessoa que ainda não tenho uma opinião clara e não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, né? Eu acho que a alegação, né, tradicional tem um motivo, tem um significado, tem uma relevância, e acho que o argumento também dos modernos também tem, né? Eu me sinto assim no dever de estudar mais, né? Eu não tenho opinião 100% formada. Eu respeito a primeira linha, respeito porque eu estou numa potência, faço parte e que segue a primeira linha, né? Então eu respeito isso e é isso que eu sigo. Ok? Respondi, irmão Levai? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Obrigado. Bom, continuando, então aqui só fazendo a remissão, o irmão Alfredo Ramos, o irmão José Isidro, o irmão Paulo Cota, o irmão Paulo Romani e o nosso venerável mestre também quer fazer uma ponderação. Irmão Alfredo Ramos, de maneira objetiva,
ida e volta, para a gente dar continuidade. A palavra é sua, irmão. Irmão Alfredo Ramos. Eu acho que o irmão aqui não está. Bom, então vamos passar então ao irmão José Isídio e, posteriormente, nós retornamos com o irmão Alfredo Ramos. Irmão José Isídio, a palavra é sua. Bom dia, meus irmãos. Um bom dia para os irmãos o Roberto Gonçalves, irmão Amilcar e o Carlos. Meus irmãos, meu nome é José Isídio, sou companheiro maçom da augusta e respeitável Loja Fraternidade dos Pedreiros Livre 130, filial da Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Sou companheiro maçom. Estão me ouvindo? Alô? Sim, irmão. Perfeitamente. Tá. Eu sou espírita, sou um budista, tenho um cargo de Ogã, que eu adoro, amo o espiritismo, e há mais ou menos um ano, 2 anos, a minha zeladora, ela começou um trabalho visando sessões, ela reuniu os médicos, fazia um trabalho na tentativa de abrir o olho de cada médico. E ela falava, se conseguisse abrir o terceiro olho de um ou 2 médicos, ela ficaria feliz. Então, eu passei por todo aquele processo, né, e não senti diferença nenhuma, quer dizer, quase nenhuma. Pois bem, entrei na ordem da maçonaria em 2017, e o ano... em 2018, quando eu fazia as visitas às lojas para fazer parte do processo, para eu ser elevado ao grau de companheiro, eu fui visitar uma loja do Rito Escocês Retificado, aqui em Olaria, não, Irajá, no Rio de Janeiro. E lá eles têm umas posições diferentes, tem o orador, o secretário, atrás do secretário tem um irmão, acho que é o grande secretário do Rito, alguma coisa assim que não lembro. E esse senhor era um senhor já bem maduro na maçonaria, acho que tinha 30 anos. E o que me fez, que me chamou a atenção, que ele não tinha, uma perna dele era mais curta, remetendo assim à questão anterior aí do nosso irmão, um aleijado. Pois bem, mas o cara era de uma sapiência, assim, discorria fácil sobre os assuntos, deu uma palestra lá, e ele foi colocado entre colunas, até mostrar para a gente que era visitante. Ele deu uma mini palestra lá, muito boa, sobre o rito, os cargos, sobre o fato de ter 2 secretários. Ao final desse comentário dele, ele saiu e foi sentar-se na cadeira dele. E o venerável mestre fez uma solicitação a ele, para ele fazer alguma coisa. Ele ia levantar-se para fazer o pedido do venerável. O venerável lembrou-se que ele tinha aquela impossibilidade e pediu que ele fizesse sentado. Meus irmãos, no terreiro, eu vi já algumas vezes, o tempo que eu estava tocando e cantando os louvores, que a gente fala assim, vamos falar assim, que a gente chama pontos. Eu já vi algumas coisas, vamos dizer assim, entrando no terreiro, como se fossem vultos. Só que eu achava que aquilo ali era coisa da minha cabeça. Nesse dia, na loja, no Rito, o Rito Escocês Retificado, quando o venerável pediu para sentar-se, ele sentou-se, mas eu vi alguma coisa sair, como continuasse aquela ação dele levantar-se, fez a volta, né, chegou ali próximo ao pavimento mosaico, foi em direção ao livro da lei, e aquela figura ela foi se esmaecendo, foi diminuindo, até que apagou-se por total e sumiu. Eu vi aquilo, me arrepiei todo. O venerável viu, né, que eu tinha visto, e olhou para mim com a cabeça. Pergunta, essas percepções, essas 2 ligações,
considerando que o tema hoje é sobre espiritualidade na maçonaria, essa visão que eu tive no terreiro, no local onde eu fortifico minha fé, e na maçonaria, onde eu busco uma espiritualidade melhor, elas têm uma ligação muito próxima hoje. São caminhos distintos. Fica a minha pergunta. Grande beijo a todos. Meu irmão, muito obrigado, agradeço a pergunta. Eu já vi alguns de pessoas que nós médiuns videntes, pessoas que não se consideram espíritas, inclusive, e pessoas que se consideram espíritas, né? Sobre várias questões em templos maçônicos, né? Eu já ouvi um relato de feixe de luz entre venerável, primeiro e segundo vigilante, e entre secretário, orador e guarda do templo, formando 2 triângulos, um deles invertido, né? E a junção desses 2 triângulos saindo uma luz ao alto, né? Eu já vi relato falando de informação de algo que saindo do livro da lei no momento que se estava fazendo a abertura do livro da lei. E quando se faz cadeia de união, então, N relatos na cadeia de união, o que sentiram na cadeia de união, fazendo em prol à saúde de um irmão, ou em prol à saúde de alguém, e a sensação que teve, e relatos de pós-cadeia de união, melhora significativa de pessoas que estavam em condições difíceis. Então, você faz a cadeia de união, de uma carga energética muito forte, de oração, de espiritualidade, o nome que quiser dar, e que tem impacto. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, quer acreditemos ou não, porque tem alguns maçons que não acreditam, né, que são mais pragmáticos, posso assim dizer, quer queremos, quer não, existe uma fonte energética muito grande, muito forte dentro do templo maçônico. Existe isso muito forte, né? E por existir isso, inclusive, muito forte, é que se iniciou há 200 anos atrás uma cerimônia chamada Sagração do Templo, para que aquele espaço ali receba toda essa questão espiritual. Muito obrigado, viu, meu irmão? Pois bem, meus irmãos, dando continuidade, eu tenho aqui o irmão Alfredo Romani, o irmão Paulo Cota, o irmão Rogério Renan e o nosso venerável. Então eu vou passar a palavra ao irmão Alfredo Ramos, por favor. Só uma coisa, Natais, eu tenho aqui que eu estou mandando procurar você, que não conseguiram entrar, tá? Tem alguns que deixaram a mãozinha, tá? Tá bom. Mas aí vamos. O irmão Alfredo Ramos está com a palavra, por gentileza. De novo, vamos ser um pouquinho breve na pergunta e também sucinto na resposta. Muito obrigado. Não estou conseguindo aqui. Bom, o irmão Alfredo Ramos não conseguiu retorno, o irmãozinho, então o irmão Paulo Cota está presente, quer fazer uma pergunta? Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, meu irmão Roberto Gonzalez, é um prazer muito grande estar podendo te prestigiar. Na verdade, eu tinha 2 perguntas e, curiosamente, uma delas o Alexandre respondeu e depois o outro irmão também, através da pergunta dele, do Alexandre e do outro irmão, você acabou respondendo. E aí eu até baixei a mãozinha aqui, mas eu não podia deixar o meu agradecimento. E como eu escrevi aqui no chat, irmão Roberto, nesse sábado eu comecei com um aprendizado e isso para mim eu tenho um imenso apreço. Parabéns e muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Irmão Paulo Cota, obrigado. Irmão Paulo Cota é da nossa Caridade 712. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo por ter aí, estar junto conosco aqui. Valeu, meu irmão.
Pois bem, meus irmãos, ato contínuo, eu vou passar a palavra ao irmão Rogério Romani e depois, posteriormente, ao nosso venerável, para as considerações. Novamente, pedindo que o irmão seja breve na pergunta e adequado e suficiente na resposta. Há 2 semanas atrás, o irmão Rogério Romani, ele não conseguiu usar o microfone e ele deixou no chat a pergunta que ia fazer no lugar dele. Eu não sei se é o mesmo caso, viu? Pois bem, enquanto eu vou tentar localizar a pergunta no chat, eu vou passar então a palavra ao irmão, nosso ilustre venerável, para que faça o questionamento ao irmão Gonzalez. Enquanto isso, eu vou achando a pergunta. Venerável, a palavra é sua. Nada, obrigado. Irmão Roberto, que palestra, que manhã, viu? Só tenho a agradecer mesmo. Acho que todos aqui vão sair melhor do que chegaram. E até queria fazer uma parte aqui. O irmão César Fasolari, ele está com problema no áudio dele e não conseguiu falar, mas ele fez questão que eu enaltecesse, saudasse o irmão, enaltecesse, dizendo que o irmão Roberto é o irmão comunista favorito dele. Então acho que vale deixar esse registro aqui para você. E ele passou uma pergunta também, em cima dela eu vou complementar com uma questão que eu também queria colocar em discussão aqui para debatermos, que é o seguinte. Então, o irmão César falou que o homem habita a Terra há muitos anos, e pelo menos da forma que conhecemos há mais de 100 mil anos. Então, seguir um racional do Espiritismo, são muitas encarnações e reencarnações, né? Então, mas observando ao longo do tempo, a sensação que passa é que a evolução foi muito pouca e talvez até inexistente, dado alguns casos que a gente acaba vendo que acontece nos dias atuais, né? E aí ele faz a pergunta: por que essa evolução é tão lenta? Então, os espíritos superiores não poderiam ajudar nessa evolução de alguma maneira? E aí, fazendo um gancho dessa pergunta dele, eu complemento até e queria debater com você sobre a questão da mudança de mundo que o Espiritismo fala, né? Então, a gente estava num mundo de prova e expiação e passaria para o mundo de regeneração, sendo que algumas correntes até falam, cita que essa transformação já está em andamento e que já estamos nessa parte de evolução dos mundos, né? Então eu queria colocar esses pontos para conversar, irmão, só para entender qual a sua posição, o que você acha disso. Muito obrigado e parabéns de novo. Eu agradeço, irmão César, irmão muito querido, gosto bastante dele, temos pensamentos muito semelhantes, né? Muito parecidos em relação à questão do mundo profano, em relação à questão ideológica. Bem, vamos lá. A gente não pode, né? Você não consegue chegar num prédio, entrar no elevador e ir até o 25º andar sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então você tem que passar e vivenciar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto para chegar no 25º, né? Então é por isso, né? E é uma questão que é o seu tempo, né? É nós que decidimos evoluir, né? Nós é que decidimos fazer esse processo, né? Então, uns vão mais rápido e talvez até já esteja em outro planeta, partindo do pressuposto de que a gente acredita, por exemplo, em Exilados de Capela. É um livro escrito por um Garmon que diz que os egípcios, os astecas e 8 povos no geral seriam advindos deste planeta chamado Capela quando ele mudou de grau. Ele passou a ser um grau mais evoluído espiritualmente, e aí quem não tinha acompanhado veio para cá, né? Então esse é por isso a questão do tempo, né, que demora. Os espíritos superiores estão aqui mas não podem interferir, porque é nosso livre-arbítrio, né? Mas excelente pergunta. Agora, a questão de regeneração, eu já logo de cara falo, né? Porque quando a gente fala que estamos indo para a regeneração, mas o mundo está um caos, Está um caos, porque, segundo alguns acreditam, acho que tem sentido, muitos estão tendo a última oportunidade de encarnar para merecer aqui continuar, né? E aí imagina quem é que vem, gente.
Se os caras estão tendo a última chance para demonstrar que pode continuar nesse planeta, o que vem? Né? O Benamar para baixo. Né? Esses caras estão vindo, só que esses caras vêm e alguns deles não viram Fernandinho Benamar, não. Alguns deles viram presidentes da República de países da Europa, de países de qualquer outro país. Para não dizer que eu estou falando do Brasil. Né? Então, esses espíritos, eles viram líder de empresas, eles estão tendo as últimas oportunidades. Por isso que ele está vivendo um caos, porque ele está vivendo a transição mesmo. Né? Eu acredito, isso não está especificamente na obra básica da doutrina, mas em cima de tudo que se fala, e também com outras correntes esotéricas, se fala sobre o momento que nós estamos passando, eu acredito nisso. E os espíritos estão vindo como última oportunidade, e por isso estamos vivendo esse caos. Espero, meu irmão César, que temos respondido, e assim que acabar a pandemia, vamos voltar àquele nosso café filosófico, hein? Forte abraço, meus irmãos. E o venerável também um abração. Muito obrigado, meu irmão. Acho que o entendimento também é o mesmo. E às vezes essa discussão ela acaba sendo um pouco confusa, porque muita gente acaba, quando vem questionar o espiritismo, vem com uma questão, poxa, então, se você está falando que eu não vou poder ir para esse mundo novo, então eu vou ter uma evolução, então acaba entrando muito em conflito nesse entendimento. Mas concordo plenamente com o que você colocou e, assim, sem palavras em enaltecer de novo tudo que você passou para nós hoje. Muito obrigado, meu irmão. Irmão Rodrigo, é importante dizer o seguinte, não significa, se eu saio daqui, do Brasil, e vou para a população de algum lugar arborígene, que só tem arborígene, não significa que eu estou evoluindo, porque todo o meu conhecimento vai estar à disposição daquela população arborígene. Por que eu estou falando isso? Quando o pessoal de Capela veio para cá, eles vieram com o conhecimento deles. Então, coisas que a engenharia até não consegue explicar dos egípcios, é porque eles tinham. E eles tinham uma evolução intelectual muito grande, mas não moral. Então, foi excelente o irmão ter feito o irmão Rodrigo, no Venerável, ter feito essa observação agora no final. Contribui e colabora com o que nós acreditamos. Muito obrigado, irmão. Exatamente. Eu agradeço, meu irmão. Beijo grande. Pois bem, dando continuidade, eu peguei a pergunta do irmão Alfredo Ramos e vou reproduzi-la de maneira bem sintética. Falou sobre o problema da evasão na ordem, né, na maçonaria, e está perguntando ao irmão se existe esse mesmo preocupação com o espiritismo. Não sei se eu me fiz claro. Meu irmão, fez claro sim, está claro. Não vejo uma preocupação dessa ordem no espiritismo hoje, não vejo essa preocupação. Acho que o espiritismo já teve várias ondas aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma onda muito forte nos anos 80 dentro do movimento chamado febiano, da FEB, né, que envolve a USA, que era sobre os 4 evangelhos de Gusteng ser considerado obra básica junto com e aquele livro lá, os 4 evangelhos do Apocalipse, que eu chamo, né, para mim não tem sentido nenhum, é difícil leitura e não concordo, e Gusteng e Kardec, inclusive, não concordavam um concordar com o outro, né? Então teve um grande debate ali que chacoalhou o movimento espírita brasileiro. Teve também um movimento nos anos 80, começo dos anos 90, sobre a discussão de religião, muito forte, espiritismo ser ou não religião, e eu vou já admitir para todos que eu fiquei na turma da não religião, né, sempre estou na turma minoria, né, fiquei na turma não religião. Teve uma eleição muito acalorada na USA, muito acalorada, que lembra a eleição das potências maçônicas, né, teve acusações, dizendo que a chapa queria tirar Jesus do espiritismo, era a chapa do demônio. Nossa, foi uma eleição bem acalorada, né, que teve. Uma chapa para triplo aspecto, que era a religião, filosofia, religião, ciência e filosofia, e a outra chapa, a unificação, que queria discutir mais a questão filosófica. E depois disso, Maria no movimento espírita como um todo, né? Nós temos hoje essas 3 fortes dentro de São Paulo, muito fortes, daqui a USA, uma forte, a FEB e a Aliança. A Aliança foi a que mais cresceu. Dos anos 80 para cá, quem mais cresceu no movimento espírita foi a Aliança Espírita Evangélica, até porque o Edgar Armon, que era maçom, que tem o Rabelo, o Alexandre e outros irmãos, são da loja Edgar Armon. Edgar Armon, que fundou
Aliança Espírita Evangélica, ele tinha um conceito do seguinte: centros espíritas pequenininhos, e uma das obrigações de cada era montar outro centro espírita. Talvez por ter essa estratégia foi a que mais cresceu e mais se disseminou. Você dificilmente vê uma casa grande, né, que nem na Lapa tem a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, que é enorme. Você dificilmente vai ver isso na Aliança, né? Então, o espírita ele não tem essa preocupação, né? O que ele chama lá de Boa Nova, até eles querem levar, disseminar, e não sinto isso dentro do movimento espírita de eles terem evasão, não. Eu, praticamente, não sinto essa questão. Com todos os espíritas que eu converso, falo, não sinto isso presente. Pois bem, muito obrigado, irmão Gonzalez. Vou passar então a palavra ao irmão Rogério Romani para fazer a sua questionamento novamente de maneira sucinta e a resposta adequada e suficiente aqui do nosso palestrante. Com a palavra, o irmão Rogério Romani. Pois bem, irmãos, tendo em vista aí Alô? Irmão Rogério Romani? Pois bem, então tendo em vista aí o silêncio do irmão, né? Ele falou que, acho que ele respondeu, que a pergunta de evasão foi dele. Foi isso que eu entendi aqui. Tá. Então faltou a pergunta do irmão Alfredo Ramos. Só faltou a pergunta do Alfredo Ramos. Ótimo. Então, pois bem, algum dos irmãos tem alguma consideração a fazer, já que o microfone está aberto e seja feita diretamente da mesma modalidade, de maneira sucinta e a resposta adequada e suficiente aqui do nosso palestrante. Vamos esperar alguns segundos. Ótimo. Então, diante da satisfação de todos, dispensa comentários, né? Agradecer a disponibilidade de todos, do tempo de hoje, agradecer a disponibilidade do tempo e do conhecimento, e generosidade, né, do irmão Gonzalez, por estar aqui e permitir que nós pudéssemos sair melhores do que entramos. E eu vou deixar as palavras finais para o nosso venerável, colocando que todo esse ciclo de conversas e palestras que nós estamos fazendo, ela tem origem das discussões que nós temos na nossa loja, uma loja voltada bastante para o estudo e capitaneada para o nosso venerável, que colocou os temas pelos quais nós tivéssemos que ir atrás, né, dos palestrantes, né? Então, essas palestras são todas elas capitaneadas, escolhidas e direcionadas, né, pelo nosso venerável mestre, irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, eu deixo a palavra, franquia a palavra, para que faça as suas considerações finais, né? Se o irmão Gonzalez, antes, quiser fazer uma ponderação, né? Então, passamos, se for adequado, se o nosso venerável achar adequado, o irmão Gonzalez faz as ponderações finais e passamos